As crenças são visões de mundo que cada pessoa tem a respeito de determinado tema ou assunto. Algumas delas podem ser abundantes no que se refere a tornar alguém uma pessoa melhor. Existem também as crenças limitantes, que fazem com que a pessoa esteja estagnada a ponto de não conseguir dar passos adiante. E pensando nisso, é comum que a gente fique com algumas dúvidas. Será que as nossas crenças, elas nos fazem avançar ou recuar? E o que é possível de fazermos para que a gente possa abandonar essas crenças que nos fazem andar para trás? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui os temas dos quais abordo são relacionados à literatura, filosofia e também comportamento humano. Se esse tipo de assunto te agrada, então esse canal aqui foi feito para você. Clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar por dentro sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Antes de mais nada, precisamos entender qual é o mecanismo das crenças. Todo e qualquer ser humano possui crenças, independente de quaisquer que sejam a natureza delas. É impossível você ter uma vida sem acreditar ou desacreditar em algo. Até mesmo a não crença, se pararmos para olhar de um modo analítico, ela não deixa de ser também uma crença. Portanto, todo mundo está sujeito a ter aquilo que acredita ou não. Então, independentemente sobre um determinado assunto, se você escolheu acreditar ou desacreditar, você está automaticamente nutrindo crença sobre ele. Então, a partir do momento que você fez essa escolha de ter aquilo como crença, você passa a ter um conjunto de expectativas que giram em torno ali daquele assunto que te moldam a respeito daquele tipo de pensamento. Vale ressaltar que as crenças não surgem assim, de maneira imediata. Existe todo um contexto que faz com que ela surja. Tem as pessoas que conseguem adquirir crenças sobre algo através de estudo, de entendimento sobre as coisas que está observando, experiência de vida, dentre outras coisas mais. Em contrapartida, também existe aquele tipo de crença do qual a pessoa é convencida a acreditar em algo por intermédio de ouvir aquilo que uma terceira pessoa está lhe dizendo. Ou seja, não foi uma crítica que a pessoa, por conta própria, por uma atitude proativa, fez aquisição para si. É apenas uma situação em que, em um diálogo, ela foi convencida de algo. Lembrando que esse convencimento ele pode ser tanto na esfera da persuasão ou da manipulação ou quaisquer outras coisas que assim possam se fazer. E aí é nesse cenário que a gente começa a falar sobre as crenças abundantes e as limitantes. As abundantes, como não preciso aqui me alongar tanto, é aquele tipo de crença que faz com que a pessoa ela se edifique enquanto ser humano. É a crença que vai fazer ela a adquirir coisas para si. E coisas, quando eu digo, não estou me referindo apenas aos aspectos materiais. Estou me referindo a tudo, de modo geral. Seja conhecimento, seja aprendizado, seja adquirir virtudes e quaisquer outras coisas. Agora, a crença limitante é aquela que vai te fazer ficar paralisado no tempo. E é sobre a crença limitante que eu quero pegar bem pesado aqui nesse vídeo, porque é algo que eu percebo com tanta frequência por aí que as pessoas acabam se perdendo e deixando de viver vidas excepcionais por conta de coisas assim que poderiam ser trabalhadas e resolvidas. De um modo geral, a crença limitante é aquela que está te paralisando de fazer aquilo que você considera importante de ser feito, independente se é urgente ou necessário, ou até mesmo para atingir a um objetivo que você tenha. Então, entendido isso com relação a esse tipo de crença, nós podemos começar a entender que ela é um objeto-alvo do qual a gente deve procurar mecanismos para se livrar o quanto antes. Os prejuízos de uma crença limitante são os mais variados possíveis. Já vi pessoas perderem oportunidades incríveis de emprego, também perderem oportunidades de estarem em relacionamentos funcionais, ou até mesmo pessoas que estão em um relacionamento disfuncional, mas o fato de serem limitantes no que se refere às suas crenças, elas não conseguem sair daquilo. Já vi pessoas também perdendo patrimônio, dentre outras coisas mais. Então, a partir daí, não precisamos de muitos motivos para entendermos aonde está o vilão e de que maneira podemos fazer para atacá-lo.
Então a gente vai começar a falar aqui agora sobre como atacar essas crenças que te limitam. Lembrando que o meu objetivo aqui com esse vídeo não é dar fórmulas prontas para absolutamente nada. O objetivo aqui daquele que se dispõe a agir com filosofia é se dar ao luxo de desagradar as pessoas. Então, se o meu conteúdo que aqui trago, que é conteúdo filosófico, ele não desagrada ninguém, eu não estou agindo utilizando a filosofia a meu favor. O primeiro passo para que uma pessoa possa sair aí dessa situação de inércia proporcionada por uma crença limitante, você precisa primeiramente se admitir como fraco para que você possa entender o caminho da fortaleza. E para você se admitir como fraco, não precisa simplesmente dar uma de vítima, simplesmente jogar essa palavra ao ar e deixar com que as pessoas observem a fraqueza existente em você. Não é isso. Identificar-se como fraco é fazer uma análise de si mesmo, uma meditação, compreender aqueles pontos que você tem a desenvolver. É claro que você também deve ressaltar aquilo que você tem de bom para que aquilo seja mantido no seu processo de mudança, mas, primeiramente, a fraqueza é necessário de ser exposta. Uma vez que você já tem mapeado seus pontos a desenvolver, você já sabe o que está te prendendo. Depois disso, é importante você fazer uma limpeza de tudo aquilo que você tem como crença. Sim, não estou dizendo para você deixar de ter uma personalidade, mas sim você entender que todas as crenças têm que ser provisórias, porque, como eu já disse aqui em vários outros vídeos, a verdade absoluta é a maior utopia que existe, criada pelo homem. Então, aquilo que hoje é considerado verdade, ela só será amanhã se os seus argumentos que a fizeram ter esse status se mantiverem como concretos. A partir do momento que hajam outros argumentos mais fortes, maiores evidências em relação àquelas já adquiridas, aquela verdade pode cair por terra. Então, entendido isso, é importante que as crenças sempre sejam colocadas como algo não acabado, porque a partir do momento em que você considera uma crença uma verdade, você já falhou e não tem mais conserto para isso. Entendido essa parte aí do autoconhecimento, os próximos passos é já começar a traçar estratégias. É o que eu costumo chamar de plano de guerra. Uma guerra, para você vencê-la, é preciso estratégia, é preciso força e, sobretudo, inteligência. Hoje em dia, foi-se o tempo em que uma guerra era vencida apenas por intermédio da força bruta. Hoje, a força proporcionada pelo cérebro, ela é capaz de mover montanhas. Então, é importante sim ter esse discernimento de entender que é preciso de um plano, pois, do contrário, quem não sabe onde quer chegar, já dizia aquele ditado antigo, qualquer caminho serve. Feito aí esse determinismo no que se refere à sua estratégia, é importante já começar a arregaçar as mangas e fazer as pazes com a dor. Muitas pessoas não vão compreender o que eu estou dizendo com esse aspecto de fazer as pazes com a dor, porque acreditam que o prazer deve ser um bem maior a ser adquirido. Só que na realidade, gente, não há nenhum crescimento no prazer, no conforto. Qualquer pessoa cresce é por intermédio da dor. Se a pessoa não sente dor, não sentiu, ela dificilmente é uma pessoa madura hoje. Então, a partir do momento em que você para de enxergar a dor como uma vilã na sua vida e passa a compreendê-la como uma professora, as coisas tendem a ser favoráveis a você. Então, entenda de uma vez por todas que a dor não deve ser considerada uma inimiga, mas sim uma aliada. E você se aliar à dor é entender a importância do processo e fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Então, como já disse, realmente é arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo mesmo contra a sua vontade. Falar é fácil, sim, concordo plenamente. Executar que é difícil. Por isso, você tem que se blindar para que você possa, de fato, conseguir fazer o que tem que ser feito. E quando eu digo blindar desses vícios, é você olhar para a procrastinação, olhar para a preguiça e chutá-la da sua frente, dentre outros vícios mais, e começar a fazer. Não tem outra coisa, não tem outra receita de bolo igual muitos coaches ou qualquer outra pessoa que se diz consultora, mentor, ou quaisquer outros nomes gourmet que a pessoa queira ser chamada, não tem nada disso. O negócio é você entender o que tem que ser feito, respaldado por um planejamento e por uma análise profunda de si próprio, para que assim você consiga dar passos e, consequentemente, resolver aquilo que precisa ser urgentemente resolvido. E por último, é você fazer uma monitoria a respeito dos resultados que as suas ações estão te proporcionando.
É claro que você não vai ficar também dando murro na ponta de faca, porque é só pessoas idiotas que insistem no erro. Uma pessoa inteligente, ela, a partir do momento em que vê que aquilo que ela está fazendo não está dando frutos, ela vai trocar de estratégia. Como eu já disse, é um plano de guerra. Na guerra, quando algo está dando errado, não tem problema nenhum dos generais mudarem quais são as estratégias a serem seguidas. Portanto, na parte de planejamento, é sempre importante ter o plano B, o C, o D, ou se quiser o alfabeto inteiro. Mas o importante é que haja planos e que eles sejam respaldados por uma consistência para que as coisas possam assim dar certo. E como um bônus aqui, referente a essas dicas que estou dando aqui, lembrando que não é receita de bolo, não me canso de dizer isso, porque em momento algum eu quero que a filosofia seja comparada a coisas esdrúxulas, como já citei no começo do vídeo. Então é importante que aquilo que pode dar certo para um, pode não dar para o outro, ou pode dar parcialmente, ou pode ser adaptado e coisas assim nesse sentido. O que é importante ressaltar é que você precisa de ter uma bússola, ou seja, um caminho, um ponto de chegada do qual você quer alcançar e, nesse processo, você poder ramar cada etapa dele e, consequentemente, fazer o que tem que ser feito. Agora, um plus referente a esse tema que eu digo é que você deve cultivar as suas crenças abundantes. Aquilo que te faz prosperar, que te traz alegria, que faz com que você seja uma pessoa boa para si e para aqueles que estão ao seu redor, deve ser o tempo todo regado, como se fosse uma planta que precisa de água para que possa se manter viva. A mesma coisa são as suas crenças abundantes, que por sua vez são respaldadas pelas suas virtudes. Então, não esqueça do que você tem de melhor em prol daquilo que você precisa melhorar. Portanto, um jardim bem cuidado é aquele do qual o jardineiro está sempre de olho. Então, é importante ter atenção a esse aspecto. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. O que você acha sobre esse conteúdo das crenças abundantes e limitantes que aqui eu trouxe? Tem algo que você queira acrescentar ou algo que eu falei do qual você não concorda? Lembrando que é muito importante, não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui a gente conversa. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, busque eliminar suas crenças limitantes, mas não se esqueça de dar atenção às abundantes. Até breve!